Agora, apesar do tarifaço estar sendo resolvido entre Brasil e Estados Unidos, o governo brasileiro ainda tenta solucionar as sanções contra autoridades. Você se lembra da lei Magnitsky contra alguns ministros. E a Rani Veloso acompanha esse assunto de perto, tem mais detalhes para a gente de como está o andamento dessas negociações. Pois não, Rani? É isso, Roberto Nonato. De acordo com fontes aqui do Palácio do Planalto, Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, prometeu boas notícias em breve ao presidente Lula. E isso foi interpretado aqui pelos interlocutores do Palácio do Planalto como um sinal positivo para o fim da revogação dos vistos para entrada nos Estados Unidos. A gente lembra que nessa pressão em relação ao julgamento da tentativa de golpe e também influência de outras autoridades, como o deputado federal Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, o governo norte-americano suspendeu os vistos de autoridades brasileiras, incluindo 8 ministros do Supremo Tribunal Federal, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, responsável pela denúncia, e também ministros do governo, ali do primeiro escalão, como Ricardo Lewandowski, Alexandre Padilha e Jorge Messias. Então, de acordo com a expectativa, é que em breve uma nova medida seja anunciada por Donald Trump e ainda em sinal de aproximação. Mais um passo nessa aproximação entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos para distensionar de vez essa relação, uma vez que é um assunto que ainda incomoda o governo brasileiro e que foi conversado e publicamente assumido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que quando se referiu à conversa que teve com Lula na última terça-feira nas redes sociais, disse que a conversa foi muito produtiva e que eles falaram não só de comércio, de combate ao crime organizado, mas também em relação às sanções às autoridades brasileiras. Ainda há uma expectativa, Nonato, sobre o fim também da aplicação da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e também contra a sua esposa, que também foi sancionada em setembro depois do julgamento da trama golpista. Essa lei é conhecida como pena de morte financeira, porque proíbe o ministro ter qualquer bens ou imóveis nos Estados Unidos ou então ter relação com empresas norte-americanas e até suspensão do uso de cartões de crédito com bandeira dos Estados Unidos. Então, portanto, pode ser que em breve essa boa notícia seja o fim da revogação dos vistos. Volto com vocês. É isso. Muito obrigado, viu, pela informação. A Rani Veloso, direto de Brasília. Obrigado, viu, Rani?